Olá, 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 eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar como fazer o desenvolvimento da redação no Enem. Então, nós já falamos, né? A primeira aula foi sobre as competências, o que é avaliado em cada competência do Enem. A segunda aula foi sobre a introdução, que nós falamos que tem que ter a contextualização, traz um repertório, problematiza para você expor o tema na sua perspectiva e traz a tese. Esse é o básico da introdução. Agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento, que nada mais é do que propriamente dita a argumentação do texto, a parte que você vai defender o seu ponto de vista. Esse ponto de vista é a sua tese, nunca pode perder ela de vista. A tese que você colocou na introdução tem que ser basicamente motivador, o motorzinho para você que você vai usar para os próximos dois argumentos, os próximos dois parágrafos. E você vai retomar também na conclusão, retomando a tese e fazendo a proposta de intervenção ligada à tese que você colocou na introdução. Então, o texto tem que estar todo amarradinho, tá bom? Começar, quantos parágrafos tem que fazer no desenvolvimento? Posso fazer 1? Posso fazer 5? Quantos que eu faço? Então, pode fazer 1, pode fazer 3, mas o ideal, que a gente tem visto mais nas redações nota 1000, que a gente vê sendo publicadas, é que tem dois parágrafos de argumentação, cada um deles com um argumento, cada um deles com um repertório, e cada um deles ligado com a tese que foi colocada na introdução. Vou compartilhar aqui minha tela para vocês irem acompanhando os exemplos, tá bom? Então, muito bem, bora lá. Então, passo a passo para fazer o desenvolvimento. Pensa na estrutura do tópico frasal. Na verdade, isso é útil para todos os parágrafos, mas na argumentação é muito obrigatório, tá? Então, o tópico frasal, que é o ponto de partida. Você vai trazer repertório sociocultural, argumentação e sempre traz um fechamento do argumento. Não deixa nada muito aberto. O seu leitor não tem que pensar, ele tem que concordar com você. Então, esse é o objetivo do texto dissertativo argumentativo. Quanto mais amarradinho for o seu argumento, quanto mais amarradinho for o seu texto, mais você vai chegar no objetivo de que o seu leitor chegue lá no final do texto concordando com você. Esse é o objetivo, não perca isso de vista, tá bom? É um tópico frasal, no fim das contas, né? É um farolzinho ali para o seu parágrafo. Então, você tem que trazer, basicamente, a ideia central, traz ali um conectivo que se ligue com o que você estava falando na introdução. Então, você traz o conectivo, e aí você continua colocando, depois do conectivo, a sua ideia central sobre o que você está defendendo, a perspectiva que você está defendendo, ou partindo. Aí você traz o argumento que você vai desenvolver, e aí, se der, já coloca, ou começa pelo repertório, ou começa pelo argumento, tanto faz a ordem, tá bom? Mas precisa chegar num objetivo. Uma coisa que eu vejo muitos alunos fazendo é colocar o argumento, então, é isso, e acabou. Ou então coloca o repertório é esse aqui, então no repertório X tem isso, e acabou. E aí você perde muito ponto, muito no quesito de não argumentou, você só expôs. Então, quando o professor, o seu corretor, alguém que está vendo seu texto, não, isso aqui está mais expondo do que argumentando. Significa que você está colocando informação, mas você não está desenvolvendo ela. Como aquilo se liga com a sua tese? Desenvolver nada mais é do que você pegar aquele argumento, pegar aquele repertório, ligar essas duas coisas e colocar o seu ponto de vista, a sua autoria, o que você pensa sobre aquilo e como isso se liga com a tese. Então, quando você coloca um repertório, quando você coloca um argumento, é obrigatório que você tenha pelo menos um período, 2 períodos depois, para desenvolver como aquilo se liga com a tese, como aquilo prova o seu ponto de vista. Se você não colocar isso, você está fazendo um texto meramente expositivo, só colocando informações ali não conectadas. Isso não significa que você precisa colocar vários, 1 milhão de conectivos a cada período. Não necessariamente. Pode ser que faça sentido, pode ser que não faça sentido. Então, lembra que o seu objetivo é colocar a informação e relacioná-la ou como causa, ou como consequência, ou como desdobramento, ou como, sei lá, possibilidade, sei lá. Você tem que colocar de que forma aquilo se liga com a sua tese, de que forma aquilo é relevante para o que você está defendendo. Senão, você só está expondo. Aí eu coloquei aqui um exemplo para saúde mental. Repertório, vamos voltar aqui no repertório sociocultural, que é o alicerce da argumentação. Então, você trouxe o argumento, é importante você exemplificar ou você dar alguma relação, alusão com o repertório.
que o Enem quer muito que você demonstre que você está na sociedade de forma crítica, que você consome, que você pensa e reflete sobre esses pontos que estão na nossa sociedade, né? Então, é importante que o seu repertório seja pertinente, legitimado e autoral. Esses 3 pontos aqui já deixa na sua cabeça, porque se você tem, ou você acompanha aquelas pessoas que decora esse repertório que você pode usar para qualquer tema, ou qualquer coisa que for desse tipo de tema, ou desse eixo temático, você vai conseguir usar esse repertório. É muito perigoso, porque a probabilidade de você começar a querer enfiar na redação coisas que não tem nada a ver com o tema é muito grande. Então, pensa, reflete de verdade, se aquilo, vai refletir de verdade se aquilo tem relação com o que você está defendendo. E não é apenas uma coisa que você está jogando ali porque alguém falou que você tem que jogar, tá bom? Isso é importante. O ponto da argumentação, é o raciocínio que você vai dar para aquelas ideias que você está trazendo. E é importante trazer um fechamento, uma mini conclusão a cada parágrafo, tá bom? Então, na introdução, você fecha basicamente com a tese. Nos próximos 2 parágrafos do desenvolvimento, é importante que você traga a ideia central, que é o tópico frasal, desenvolva com argumento e repertório, e, por último, traga um fechamento ali que seja a amarração, digamos assim, do seu argumento. É isso por causa disso, ou a consequência é essa, a causa é essa, e a partir disso a gente pensa isso. Então, é importante que você traga esse fechamento para a ideia não ficar solta, tá bom? Aí eu trouxe 2 exemplos, na verdade, de parágrafo com repertório para o desenvolvimento. Algumas informações importantes que você não pode esquecer. Cuidado com a repetição. É muito comum os alunos fazerem aqueles textos incríveis, mas com 30 vezes a mesma palavra, o mesmo conectivo. Então, isso demonstra que você não está lendo o suficiente, não está pesquisando o suficiente. Isso não é exatamente uma cobrança, né? É só para você pensar, será que eu não poderia pesquisar mais sobre palavras antes de começar a fazer as redações, que são tarefas? Pesquisa palavras, vocabulário, que sejam sinônimos, não espera aparecer no texto para você pensar. Antes de começar, tem muito aluno que começa a ler o texto e já vai pensando nos repertórios, vai pesquisar os repertórios. Além de pesquisar repertório, pensa sempre em pesquisar, é bem importante que você pesquise palavras que se conectem com o tema para você evitar repetição, quando não dá para usar o pronome. Isso é bem importante. E também prefira repertórios específicos, não vai ficar por aí pesquisando coisas que são genéricas demais, porque aí a probabilidade de aquilo não se conectar de verdade com o seu texto é muito grande e você vai perder nota à toa. Ok? Quem é meu aluno vai receber esse exercício aqui para treinar o texto, os 2 parágrafos de desenvolvimento, considerando o tema, a gente está trabalhando nessa aula. O tema é sobre o impacto da propaganda da bebida nos jovens, né? Então, se tem muita propaganda, os jovens acabam bebendo mais. Esse é o tema de redação que a gente está trabalhando. Quem é meu aluno? Não esquece de me mandar para eu poder revisar os parágrafos que você está escrevendo. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, vem para o clã. Vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal.